minhas guardiãs, Jess Faria aqui invadindo o YouTube. Pretendo trazer mais conteúdo para vocês aqui. E se você ainda não me conhece, vou deixar aqui para você o meu Instagram. Eu sou aquarelista, ilustradora, pintora de paredes e eu não apenas faço isso, mas também ensino lá no Instagram e vou começar a ensinar aqui também. A propósito, hoje eu quis trazer um presente especial para vocês. Nós estamos em época de Páscoa e eu tenho uma aula gravada muito especial dentro do meu curso Clã Ilustre Vida. É um curso completo para o iniciante até o intermediário, um curso de desenho e aquarela no papel. E lá dentro das nossas aulas de personagem, eu coloquei uma aula com o rosto de Jesus. Eram umas aulas de forma de rosto, né? Forma humana. E tem uma que foi especial de Páscoa do ano passado, que eu liberei para as alunas e agora eu vou liberar para todas vocês que estão aqui totalmente gratuita a aula, para vocês se inspirarem e aproveitar esse tempo para pintar e refletir sobre o que é realmente a Páscoa. A Páscoa é um momento importante demais no calendário cristão, na verdade o mais importante, aonde Jesus se entregou por nós e falou sobre ele aquilo que era o nosso castigo. A Páscoa, a palavra em hebraico é o Pessa, que é a passagem, né? Quando relata aquela parte que o povo saiu da escravidão do Egito, passou através do Mar Vermelho e pôde adorar a Deus como eles gostariam. E isso representa a libertação que Jesus nos trouxe, nos libertando da escravidão do pecado. A verdadeira liberdade é poder dizer não. E o pecado, ele nos escraviza. Muitas vezes fazemos coisas que nós não gostaríamos de fazer. Pessoas querem ser livres de várias coisas e não conseguem porque elas estão amarradas ao pecado. E Jesus trouxe a possibilidade para nós, que só através da graça, do sacrifício dele na cruz, que é o que a Páscoa representa, nós poderíamos acessar a verdadeira liberdade. Que é ser livre para poder fazer qualquer coisa que quiser, mas escolher através da força do Espírito Santo que habita em nós, dizer não para aquilo que não agrada a Deus. Então, a nossa salvação vem através desse sacrifício de Jesus na cruz. E a Páscoa representa isso, a libertação do povo no Egito e a nossa libertação da escravidão. Então eu vou deixar essa aula liberada para vocês como um presente mesmo e um agradecimento a Deus por um dia Ele ter aberto os meus olhos e me mostrado quão grande é o amor dele. Então eu deixo para vocês aí a nossa aula especial de Páscoa liberada para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem e até a próxima, porque eu vou encher esse canal aqui de vídeo para vocês. Gente, hoje vai ser uma pintura especial para essa aula. Eu escolhi a gente fazer a forma de Jesus Cristo para ser uma aula especial de comemoração à Páscoa, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu ia fazer só de pintura, mas eu resolvi trazer essa forma humana um pouco mais complexa, né, para vocês. Só que aí, aqui tá a minha base, eu vou voltar do início com vocês para mostrar toda a estrutura, como que eu pensei para fazer esse desenho e depois a gente passa para pintura, beleza? Então vamos lá, ó a mágica, ó. Gente, vídeo de Jesus é assim, né? Já começa com milagre, com mágica. Ai, gente, mas aqui, enfim, né? A ideia aqui, eu desmanchei, porque eu já tinha desenhado para pintar e eu resolvi mostrar o desenho. Então, eu deixei aqui a base, mais ou menos, só para vocês visualizarem, mas eu quero mostrar exatamente, aparecendo assim um pouco, e eu desenhando com vocês, as distâncias que eu pensei para fazer, né? A altura dos olhos, nariz, enfim. Então, eu vou redesenhar por cima algumas partes que eu já apaguei aqui para você conseguir visualizar melhor, beleza? Então, é o seguinte, né? O que eu pensei aqui, ó? A linha da testa tá partindo aqui da base do cabelo, tá vendo? O cabelo é sempre a mais que a gente coloca. Eu gosto de fazer assim, tá? A linha da testa dele, quando a gente for desenhar, vai ser bem reta, tá? Porque geralmente formas masculinas, em vez de ser redonda demais, é mais reta. Mas por enquanto a gente pode fazer assim. Aí o que eu fiz, ó? Eu fiz uma forma mais ovalada, mais comprida. Por quê? Porque além de ser adulto, homem, a etnia, né, que Jesus, da onde Jesus vem, o rosto costuma ser mais alongado, mais comprido. Então, para ter essa barba mais alongada aqui, né, o rosto não tão largo, mais comprido, eu deixei a forma ovalada bem comprida mesmo, tá? Aqui, ó, mais ou menos assim, beleza? E aí, o que acontece? Ó, o meio dela passa mais ou menos o meio do nariz aqui, ó. Se a gente estivesse fazendo um adolescente ou até uma criança, seria a base do olho bem mais aqui para baixo, mas a gente está fazendo um adulto.
Então, eu joguei esse olho um pouco mais pra cima, porque eu quero testa mais curta, beleza? Então, aqui, ó, a linha do olho vai ser um pouquinho mais acima, ó. Vou marcar aqui só pra você visualizar melhor. E as distâncias dos olhos, é por isso que eu deixei aqui já marcado pra você conseguir ver melhor, ó. Esse cantinho aqui, eu sempre deixo mais ou menos metade do olho. Então, aqui, ó, mais ou menos essa distância aqui. Aí vem o olho. O meio, mais ou menos um pouco menor, talvez, aqui que o olho. Por quê? Porque nessa etnia também o nariz costuma ser mais fino, né? Mais começando aqui bem fino. Então, eu vou deixar mais um pouco menor do que o outro olho mais ou menos o mesmo tamanho, tá vendo? E aqui, assim, ó, esse pedacinho. Ele vai sumir praticamente, né? Mas a gente tem que deixar a proporção. O nariz, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de insinuar a entrada aqui dele, mas não ir até o final, para não ficar muito marcado, ó. E aí, aqui abaixo, o que eu pensei, né? Você pode pensar mais ou menos na mesma altura dos olhos. Então, se aqui é o meio, você pensa ali, os olhos estão aqui, né? Eu deixei esse espacinho aqui. Você pode pensar nele, para fazer qualquer adulto, assim, você pode pensar mais ou menos a mesma distância que você colocou do meio para os olhos, do meio para o nariz. Só que como o nariz é mais alongado, né? Porque os judeus, eles têm esse nariz mais alongado, eu quis deixar um pouco mais baixo, ó. Então, é um pouquinho mais baixa a base do nariz aqui, tá? Ó. E aí, a boca você faz logo abaixo, né? O espaço entre o nariz e a boca nunca pode ser muito grande. A não ser que a gente esteja fazendo distorções mais severas para o lúdico, enfim, ou para outro tipo de finalidade. Mas, geralmente, é um espaço pequeno mesmo. Você pode colocar ali bem pertinho, vai do seu gosto, você vai desenhando e vendo qual que é o espaço que fica melhor. Quanto maior, você vai talvez tender a ficar um pouco mais estranho, ou um personagem um pouco mais envelhecido também funciona deixar um pouco maior essa distância entre o lábio e o nariz, beleza? Então, aqui pra boca, eu vou começar primeiro com ela. Como é uma boca masculina, a gente vai fazer primeiro, ó, essa parte aqui de cima, muito fininha. A gente tem que tomar cuidado, porque senão pode ficar exagerado e ficar uma boca mais feminina. Então, a gente só coloca um pouquinho aqui de lábio, bem pouquinho mesmo, ó. E daqui eu já pego, ó, faço uma linha dos dentes, pensando nos dentes. E a parte de baixo eu já venho entrando aqui, ó. E também tentar deixar mais fina. Não vou marcar muito porque vem barba, tudo aqui ainda, né? E aqui dentro tem um escurinho, ó, porque é a sombra lá dentro da boca, tá? Pois isso muda muito porque a barba entra e atrapalha um pouco a forma completa aqui, mas a ideia é essa também, né? A boca fica um pouco escondida. Beleza? Então, boca aqui, vou passar para os olhos, depois a gente vem pelo nariz. Então, os olhos, qual que é a sacada aqui, né, para esse tipo que a gente tá fazendo? Um pouco mais realista, né, não totalmente, mas ainda mais realista do que o lúdico que a gente tá acostumado, né, e masculino, personagem masculino. Então, os olhos é legal a gente fazer mais retos, não tão arredondados, tá? E sobrancelha baixa, tá? Pálpebra também, tudo muito próximo. Então, aqui, ó. Agora eu vou começar a marcar mais forte. Essa parte aqui de cima é sempre bacana deixar reto e a lateral já começando a cair um pouquinho. Vou marcar outra aqui também para me dar uma simetria. Para eu conseguir já ajustar. Não precisa ser super reto, mas é legal a gente pensar em deixar esse olhar um pouco baixo aqui. A parte de baixo aqui também, ó, mais reta, tá? Ó. Eu entro um pouquinho com esse ladinho aqui, ó. Essa coisinha aqui, né? Essa parte de dentro do olho. E deixo mais reta. Aqui em cima, ó, eu sigo essa mesma forma e desço um pouquinho aqui. Só pra gente ter a parte da pálpebra, né? Beleza? E aí aqui eu marco, ó, sem ser a bolinha certinha. Repara aqui comigo, ó. Eu faço aqui, não encosto lá embaixo, tá? E chego ali em cima sem... tipo, corta essa íris, né? A bolinha do olho, a pupila, corta, tá vendo? E aqui eu vou marcar onde eu vou colocar o brilho. Minha bolinha aqui do meio. Aqui do lado é a mesma coisa. Tenta sempre se atentar para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Assim, gente,
simetria perfeita, tamanhos iguais, isso assim, não precisa preocupar muito com isso no desenho. Claro que a gente quer que fique mais legalzinho possível, com as proporções bacanas, mas assim, se você ficar muito neurótica com isso, não vale a pena, tá? Porque nós estamos desenhando a mão livre, enfim, tá? Aqui. Aí as sobrancelhas, ó, eu gosto de marcar aqui já na base do nariz, né? Só que como é homem, em vez de eu arquear, né, e fazer assim, eu vou já começar com ela baixa aqui, ó. E eu quero um olhar dele mais dócil, assim, então eu vou deixar mais assim pra baixo mesmo. Não vou nem levantar essa ponta aqui demais, não. Se quiser, você pode desenhar primeiro assim, ó. Só pra você ver até onde você quer ir. Mas aí eu não vou subir muito aqui, vou deixar mais baixo. Só vou marcar assim, porque isso aqui eu vou trabalhar na hora da aquarela mesmo, então isso não me preocupa muito agora. Vou entrar um pouquinho mais com essa parte aqui. E aí, eu geralmente não gosto de colocar cílios marcando, não. No máximo, assim, escurecer um pouco aqui, ó, e puxar um cantinho aqui, ó. Cílio só pra baixo aqui, sabe? Tipo assim, depois a gente vai mexer também nisso. Vou já escurecer aqui, ó, só pra facilitar a minha compreensão. Sabendo que essa parte aqui de cima vai ser mais clara, que é a iluminação, né? A luz que tá ali refletindo nos olhos. E aí no nariz, eu também não vou marcar muito não, vou marcar um lado aqui, ó. Só pra me dar uma noção. Eu coloco essa base aqui e essa, a gente chama columela, né, do nariz, eu gosto de pôr mais baixa do que a linha das narinas, da aba do nariz. Por quê? Porque ele tem aquele nariz mais adunco, então eu quero que venha mais baixo, tá? Isso dá diferença, viu, gente? Isso dá diferença. Por causa do estilo, né? Do personagem, no caso aqui, do próprio, né, de Jesus, que a gente já sabe da etnia e tudo, então a gente tem que tentar seguir mais ou menos isso também, para não ficar muito fora, tá? Então, o que que acontece? O nariz é mais longo, né? Ele ocupa aqui o maior espaço do rosto. E aqui, ó, eu geralmente faço uma linha na base aqui, que essa parte a gente escurece, essa parte de baixo aqui, ó. Eu deixo sempre bem escurinho e já gosto de deixar aqui marcado. Então, ó, aqui a gente já tem a nossa base. Vou aumentar um pouquinho essa boca aqui, achei que ela ficou muito mais fina do que eu queria. Vou largar isso aqui. Fica estranho, né, no começo, porque a gente não tem, né, nenhuma referência, nada, tipo de rosto aqui em volta. Tá parecendo um traquinas, mas agora a gente vai começar a melhorar isso, tá? Então é o seguinte. Agora, vou começar a marcar primeiro aqui o rosto, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente pensa, maçando o rosto. A gente entra aqui, ó, abaixo dos olhos e a gente já começa a levantar essa maçã do rosto aqui, ó. Tá? Ó. E a gente entra um pouquinho aqui. E, como é o personagem masculino, a gente deixa mais ou menos ou na mesma distância, essa parte aqui da maxila, ou na mesma distância desse ossinho aqui, ou até mais, tá? Aqui eu vou deixar na mesma distância, porque a gente vai entrar com barba, então acho que vai funcionar. Ó. Tá bom? Ó, começando, né, a criar forma. E aqui também, ó, essa entrada aqui, já vem um pouquinho aqui pra dentro, e eu já vou marcar a testa, só pra ter uma referência, depois isso vai sumir um pouco, mas do contorno da testa mais quadrado, tá? Então, aqui, ó, já tem isso. Então, agora a primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui, mais ou menos também, vou deixar uma bolinha aqui sem nada, vou tentar salvar ela na hora da pintura, não sei se eu vou conseguir, porque isso depende muito. Se a água não escorrer, eu quero fazer mais fluido, mas aqui a gente pode tirar depois, eu vou deixar tipo aqui, ó, tipo sem bigode, tá vendo? Aqui essas laterais da boca, elas vão sumir, tá? Então, assim, não importa muito. Aqui embaixo a gente marca também, só vou marcar bem básico primeiro, tá? Aqui a gente pensa mais ou menos na altura do nariz, ó, para começar um pouquinho mais baixo, na verdade, e sobe até essa entradinha aqui, ó, do osso do rosto, tá?
Não sobe assim, fazendo assim não, tá? Reto não, que fica artificial. Na hora que a gente for fazer, você vai ver, sobe pra cima, assim, ó, fazendo traçado pra cima. E aqui eu vou preencher. E eu quero que fique, que dê a impressão que isso aqui tá mais longo, um pouco mais comprido. Então, eu vou diminuir só um pouquinho aqui a lateral, porque eu quero o rosto dele um pouquinho mais compridinho. Eu acho que tem mais a ver, assim, com a imagem que a gente tá acostumado, né? A gente não sabe exatamente como ele era, mas a gente sabe que, né, essa etnia geralmente tem ali um rosto mais alongado, mais fino embaixo, né? Então, nariz alongado, rosto mais fino. Vou tentar seguir aqui também isso, beleza? Na hora da pintura vai ficar mais evidente também. E orelhas, sempre, ó, aqui tem essa linha do olho, você pode usar ela de base para começar a fazer a orelha. Vou marcar bem simplificado também, porque com o cabelo praticamente eu acho que eu não vou conseguir manter a orelha, nem quero, na verdade. Acho que não vai aparecer muito. Pescoço eu gosto sempre de puxar ele aqui, começando desse ossinho aqui, ó, tá? Pra ele ficar mais largo mesmo, né? Se puxar muito daqui, fica muito fino. Então, mais ou menos um pouquinho pra dentro do ossinho aqui já tá bom. E aí, eu vou marcar já a roupa, ó. Puxo uma linha aqui, já puxo outra aqui, pra fazer aquele pano, né? Que dá a volta que eles usavam, tipo uma echarpe, não sei como é que chama. É uma túnica, né? Mas tinha tipo um tecido enrolado, envolto, assim. Pelo menos é o que a gente mais vê a referência dele, assim, né? E realmente, essas roupas árabes, assim, tem bastante tecido. Então, eu gosto de colocar. Falo árabes, assim, todo mundo que é do Oriente, né, gente, que usa. Eles não são árabes, mas só para você entender a referência aí. Que são essas roupas mais, umas vestes, né? Com bastante tecido. Então, beleza? Agora, cabelo. Pra gente começar a mexer, né, nessa parte já estrutural. Então, agora eu vou desmanchar devagarzinho aqui em cima, mas ainda pensando que aqui eu quero manter quadrado, tá? Então, eu vou puxar uma mecha aqui primeiro na frente, para dar um charme aqui no nosso Jesus. E começar a puxar algumas mechas, assim, ó. Bem aleatórias mesmo, mas pensando numa forma final, né? Então, vou colocar algumas, pode ser que eu desmanche outras. Vai depender do resultado que eu ver no finalzinho aqui. Então, você pode ir fazendo assim, como você preferir. Sempre tenha em mente uma divisão aqui central. Tenta não deixar muito arredondado demais, né? Para poder dar um pouco mais de movimento. Mas gosto de fazer mais ondulado. Ó, basicamente a gente já tem aqui o desenho novamente, mas você já conseguiu entender toda a estrutura, né, da base dele. Então agora nós vamos passar para a pintura, que é uma parte muito legal. Vou fazer uma pintura mais fluida, mais aguada com vocês. E vocês fiquem à vontade para alterar alguma coisa, cor da roupa, enfim, né? Aqui é uma base para você trabalhar como você quiser. Então, para essa primeira parte da pintura, a gente vai começar umedecendo tudo. Peguei um pincel mais fofinho, ó, mais arredondado. Esse aqui é o número 8 da Da Vinci. Essa linha aqui, Casânio. E vou umedecer, tá? Só umedecer primeiro. Aqui eu tô trabalhando no papel 100% algodão. Se você estiver trabalhando na celulose, você vai ter que ser um pouquinho mais rápida, porque a celulose acaba secando mais rápido também. Não vou contornar dentro dos olhos aqui não, tá? Deixar os olhos preservados. Aqui, como eu tenho uma luz forte, acaba que seca também mais rápido, mas lembra aí, se é celulose, toma um pouquinho mais de cuidado. Ó, tô só umedecendo primeiro, até puxar aqui pro cabelo. A gente vai fazer esse processo de umedecer mais de uma vez, em algumas partes, porque a gente não vai trabalhar tudo de uma vez, mas é sempre bom já deixar o papel mais úmido. E aí, o que eu vou trabalhar? A tinta um pouco mais seca, tá? O pincel com tinta umedecida, claro, mas um pouco mais concentrada sobre o úmido.
Então, umedeci, preservei ali só os olhos, os dentes também, que eu vou trabalhar depois. Beleza, agora eu vou pegar um pincel um pouco menor, pegar esse aqui da Keramic 220, número 6, tá? E vou fazer primeiro uma cor, um tom de pele. Vou pegar um tom de cerâmica. Vou mostrar pra vocês aqui, tô pegando cerâmica. Com um pouquinho de bege. Vou mostrar como é que ele ficou aqui. Mais ou menos assim, ó. Tá? Que eu peguei um pouquinho de cerâmica, um pouquinho desse bege. É porque é tão grande essa paleta que eu não consigo colocar ela toda aqui. Vou colocar até mais, porque isso vai diluir bastante. Então, fiz essa misturinha aqui, tá? E aí, eu vou começar a mapear, tá? Primeira coisa, eu vou colocar aqui nas laterais da cabeça. Toda aqui, ó. Não preocupa com cabelo, essas coisas agora não, tá? Vou preencher. Eu vou trazer aqui pro centro essa misturinha. Pode passar em cima das sobrancelhas, tudo. Vou trazer aqui pro centro, mas mais diluída já, tá? Porque nós vamos fazer a mesma cor, só que um pouco mais concentrada agora, pra trabalhar os contrastes do rosto, já deixar mais natural. Então, só preenche mesmo agora. Pode passar um pouco na barba também, pra isso ficar mais mesclado, né? Não ficar separado demais em questão de cores. Ó. Aproveita e já passa no pescoço também uma basezinha aqui. Só base que a gente tá fazendo por enquanto, tá? E aí agora eu vou fazer esse tom um pouco mais concentrado. Só que aí o que eu vou fazer? Como ele tá mais concentrado, eu não quero que ele fique muito avermelhado. Eu vou pegar um pouquinho de verde e vou adicionar nessa mistura. Pra ficar uma mistura um pouquinho mais fechadinha. Vou colocar um pouquinho de verde só. Então, você vai colocar, deixa eu mostrar aqui, né? Um pouquinho desse, né? Pode ser qualquer cor mais avermelhada. Bege, tá? Aí eu fiz aqui, ó, e pus um pouquinho de verde. Um verdinho oliva aqui, ó. Se quiser, pode até pôr um pouquinho de roxo. Eu tenho um pouquinho de roxo aqui. Vou até colocar pra ele ficar um pouco mais escuro, tá? E aí, nós vamos marcar aqui debaixo dos olhos, ó. Não preocupa, que é assim mesmo. Em volta do nariz. Vou pegar mais aqui. Em volta do nariz. Pra gente dar uma... Aqui, ó, na lateral das maçãs também. E aqui acima dos olhos, ó. E pode aproveitar e jogar um pouco também na base aqui dos cabelos. Aproveitar e jogar aqui embaixo. Ó, aí fica, meu Deus, parece que tá uma loucura. O que você tá arrumando, Jess? Mas é isso mesmo, tá? Abaixo do nariz aqui também eu vou colocar um pouco já. Só que aí você vem, ó, e dá uma suavizada aqui, né? Pra mesclar de uma forma interessante. Não ficar marcado demais, porque aqui eu não quero fazer marcado demais. Ó. Então, na hora que secar, vai ficar naturalzinho. Vou puxar isso um pouquinho pra dentro do nariz aqui pra dar uma sombra. Deixar só o meio mais claro mesmo. Limpar aqui o pincel e passar assim, ó. Porque aí fica claro, mas sem ficar uma marcação muito forte. De branco, assim, marcado, né? Aqui abaixo do nariz eu vou pôr mais um pouco, porque aqui tem que ser escuro mesmo, tá? Depois a gente ainda vai trabalhar as narinas e tudo, mas ali tem que ser escuro. Aqui em volta do nariz também. Você já pode pegar esse tom, né? O mesmo tom, mais escurinho. E colocar aqui nesse lábio de cima aqui, ó. Só um pouquinho já, pra ele já ter uma corzinha. Aqui embaixo pode pôr um pouco, mas preserva a parte de cima pra ficar um pouco mais branquinho e ter brilho. Depois a gente vai trabalhar seco sobre seco pra mexer nessa parte. Vou pegar esse mesmo tom ainda, tô fazendo aqui mais, misturando pra eu conseguir ainda preencher ali embaixo no pescoço, porque eu já quero deixar uma cor um pouquinho mais escura. Abaixo da barba aqui, ó. Faltou um pouquinho de bege. A gente vai ajustando com o tempo, né, as cores. Eu acho no momento que a gente tá fazendo. Isso você vai se acostumar cada vez mais a ver se a cor falta um pouco de uma cor, de outra, tá? Não preocupa muito com isso no começo. Tenta se aproximar. Eu não gosto de ficar falando, essa cor tal pra você, porque eu quero que você se acostume a fazer as cores, com as misturas, né? E são misturas base, tá? Sempre eu misturo cores que já estão prontas, mas sempre pensando naquela lógica base da construção de cores primárias, secundárias. Se eu quero esfriar, eu coloco tons de azul, de verde. Se eu quero esquentar, tons de amarelo, de laranja, tá?
Então, ó, beleza. Jogar um pouco aqui nas orelhas, beleza? Então, aqui a gente já tem um pouco da estrutura, né, central, né, das sombras, um mapeamento de sombras. E enquanto tá úmido, eu vou pegar o sépia puro. Nesse caso, o sépia, é um marronzinho, então não tem problema. Eu falo ele porque ele é o mais prático, né? E eu vou jogar já aqui um pouco, ó, pra fazer a sobrancelha dele, seguindo mais ou menos ali o desenho que eu tinha feito. Vou até tirar um pouco, porque eu achei que ela expandiu demais. Tem que tomar cuidado, eu coloquei muito sépia. Mas é basicamente isso aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou limpar meu pincel, retirar um pouco, pra ela não tomar conta demais aqui do rosto, né? Senão fica uma tatura. E aí não fica legal. Apesar de que, né? Com certeza a sobrancelha, né, dele, assim, bem provável que seja bem cheia, por causa da região ali, né? Que tem a sobrancelha bem marcada, as mulheres têm sobrancelhas bem bonitas, né? Então, ó, é isso aí. E vamos pra barba. E eu vou umedecer um pouquinho, que eu quero que essa barba ainda fique bem... a primeira parte bem fluida. Então, vou umedecer aqui, pra não ter problema com essa fluidez. Tirar só um pouco do excesso, que eu também não quero que demore pra secar demais. Vou pegar aqui o sépia. E vou jogar, ó, bem assim mesmo, tá? Eu quero isso fluido. Se eu precisar ajustar, tirar, ó, que expandiu, depois a gente faz isso. Enquanto tá molhado, dá pra fazer. Vou colocar um pouquinho de índigo nesse sépia, que eu tô achando que ele vai acabar ficando parecendo que ele é muito loiro. E eu quero ele com a barba um pouco mais escura. Aqui também, ó, já posso entrar. Toma cuidado com essa parte aqui da boca, então vá com calma. Vou entrar. Aqui. Sim. E agora eu vou usar o pincel para retirar um pouco do excesso que expandiu, porque eu umedeci, né? Vou pegar um outro pincel aqui maior. E a ideia é fazer a ilustração mais fluida assim mesmo, tá? Mas sempre no final dá super certo. É porque que acontece, né? Essa técnica pode deixar quem tá começando ansioso, porque não sabe os recursos que a gente usa no final. Mas tem muito recurso, tá? Que eu vou tirar um pouquinho da boca. Tirar isso aqui um pouquinho. Pincel um pouquinho mais macio, de cerda sintética ou mais de qualidade ou natural, a gente consegue tirar melhor esses excessos que vão dando aqui. Meu papel, ele tá até subindo, porque eu tô botando bastante água, ele não tá preso só por um pedacinho aqui de fita. Sempre bom prender o papel, tá, gente? Faz muita diferença, facilita a vida demais. Ó. Então, beleza. Aqui a gente já tem uma insinuação da barba, a gente vai mexer mais depois. E eu vou já passar para os olhos, deixar secar aqui primeiro, agora, que a gente vai trabalhar depois. Todas as partes que eu queria um pouco mais úmidas. Ah, tem uma coisa também que é legal de fazer, ó. Vou colocar só o tom mais avermelhado. Aqui na lateral, assim, bem de levinho, só para dar uma informação de cor pro rosto dele. Mas bem pouquinho, tá? Mas toda essa parte mais úmida, ela já tá pronta. Não vou voltar muito nessa parte aqui do rosto. Então, eu vou ir pros olhos. Vou só umedecer aqui em volta do rosto também, pra eu não perder essa conexão aqui que eu quero também com o cabelo a princípio, mas não precisa mexer agora não, vou só deixar molhado. E aí, eu vou pros olhos. Os olhos eu vou pegar um tom pra fazer como se fosse uma folha seca. Então, um sépia com um pouquinho de verde, tá? Vou colocar só aqui no início, ó. Cuidado para preservar o branco aqui dos olhos. Colocar a parte de cima, preservando os brancos.
Beleza? Eu limpo o pincel. Vou com ele um pouquinho mais úmido, puxando essa cor aqui pra baixo. Sempre dá uma olhada, ver se o olhar tá bacana, se tá precisando de mais cor, o que você acha, tá? Vou deixar mais claro aqui embaixo. Sempre puxo de cima pra baixo e deixo mais claro. Essa parte de baixo até tiro um pouquinho assim, pra dar um pouco de brilho nesse olhar, né? Vou voltar com o sépia agora e um pouquinho de índigo, porque o sépia, ele é um pouco amarelado, né? Eu quero um índigo um pouquinho, mas o índigo ajuda a esfriar e fechar um pouco. Eu já vou colocar um pouquinho aqui, ó, mas bem pouquinho, tá? Cuidado sempre com esses contornos. Não vou contornar reto, vou só simular um pouco de cílios aqui, mas bem pouquinho, ó. Nós vamos depois colocar a sombra dentro do olho. O olho não vai ser branco, né? Então, vai ter isso também. Então, toma cuidado. Aqui eu só vou marcar um pouco pra já ficar mais fácil de eu visualizar essa parte. Vou pegar só o sépia bem pouquinho, de nadinha agora, assim, ó. Só pra dar uma sinuada. Eu tô encostando, tipo, pinguinhos, tá? Não risca muito forte, não, tá? Senão acaba ficando artificial. Vou entrar um pouquinho com essa tinta aqui. Tirar o excesso, mas isso. Beleza. Então, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cinza, que é o índigo mesmo, tá? Puro. E vou jogar um pouquinho aqui em cima, ó. Só adicionar bem pouquinho. E vou limpar o pincel e puxar essa sombra aqui de cima. Talvez depois eu até retorne ali, tá? Pra deixar um pouco mais sombra ainda. Mas eu gosto de ir aos poucos. Aquarela é bom a gente ir aos poucos. Porque a gente nunca sabe o que esperar. Eu vou aproveitar até um pouquinho desse tom e já vou colocar aqui nos dentes, ó. Pra dar uma sombra. No final de tudo, faz diferença. Vou misturar um pouquinho dos tons aqui, ó. Como se fosse o índigo com um pouquinho de marrom. Mais ou menos da cor da pele mesmo, só que um pouco mais frio. Já vou deixar. Vou pegar o índigo misturado com o sépia de novo. Só tô colocando o índigo no sépia porque ele esfria um pouco o sépia, tá? Só por isso. Aqui nas laterais, ó, onde é o sorriso, já vou preencher um pouquinho. Assim, tá? Depois a gente vai delimitar ali em cima, que tá parecendo que é o lábio dele, mas não é, a sombra, tá? Vou até marcar aqui, deixa eu ver se eu consigo já. Não sei se eu vou conseguir agora. Mais ou menos, vou esperar secar um pouquinho, que senão vai misturar com a sombra. Ó. Então, beleza. Enquanto seca ali nos olhos e eu resolvo se eu vou voltar ali depois ou não. Aqui até desceu demais, não era pra ter descido. Então, vou fazer o seguinte, eu vou descer com tudo. Aí vai sair o branco completamente. Vai ficar o branco só no brilho dos olhos e depois eu coloco mais sombra. Aí resolve. Então, beleza. Agora aqui no nariz eu vou pegar aquele mesmo tom de pele mais escuro que a gente fez e vou marcar, ó, narina. Talvez eu até marque mais. Vou colocar um pouquinho aqui nas laterais, um pouquinho a mais. E vou suavizar só com água pura. Tô sentindo falta de pôr um pouquinho mais de sombra aqui embaixo também, acho que eu vou colocar. Depois eu volto ali e marco ainda mais essa narina, que eu acho que faz diferença ficar mais escuro aqui embaixo, fica mais bonito. Tirar o excesso, porque é só na bordinha ali mesmo. Beleza? Então, agora eu já peguei, né, e fiz o olho, marquei alguns detalhes. Eu vou pro cabelo, depois a gente volta pra cá. Vou pegar o pincel um pouquinho mais gordinho, que é o que eu tava usando antes. Ainda tá meio úmido. E aí eu vou passar seguindo as mechas que eu tinha feito.
Aqui eu vou passar bem devagar, porque eu não quero que expanda muito, que eu ainda vou trabalhar aqui dentro, né? Então, tomar cuidado. E nas laterais eu não umedeci, tá vendo? Tá seco, porque eu quero esse efeito espalhado assim do pincel. Mas dentro aqui, ó, eu prefiro umedecido. Então, é uma mescla de técnicas, né? Um lado tá mais... aqui tá mais seco e dentro tá mais úmido. Que eu quero que fique uma mescla aqui com o rosto dele natural. Se fica muito marcado, né? Eu perco isso. Então, por isso que eu umedeci. Tá vendo que a orelha... Eu nem vou ficar com essa orelha aparecendo aqui, não. Então, nem precisa preocupar. Só para desenhar mesmo, para você aprender como faz, enfim, né? Aí, enquanto tá úmido, você ainda consegue marcar algumas mechas um pouco mais. Aqui eu tô fazendo o cabelo bem livre, assim, sem preocupar muito com brilho, com essas coisas, tá? Ó. E aí, aqui nas bordas do cabelo, eu posso deixar a textura, tá vendo? Eu deito o pincel um pouco assim, ó. E consigo trabalhar com um pouco de textura do papel. Depois a gente vai voltar, né? Eu vou voltar aqui e vou fazer uma segunda camada para poder dar estrutura. Passar uns fios menores, né? Aqui também na testa vai ter uns fiozinhos. Mas olha que legal que já vai ficando, né? Já vai caracterizando bem, né? Aqui, ó. Eu vou passar. Essa parte aqui de trás vai ser mais escura. Então, já vou deixar. E pra roupa, eu vou usar um tom, uma misturinha aqui com um pouquinho de índigo e azul turquesa. Pra ficar tom mais azulado. Eu gosto, assim, acho que fica bacana. Eu vou umedecer com a própria cor mesmo. Depois aqui no fundo a gente vai escurecer também, para poder dar uma profundidade na roupa, né? Mas assim, só isso aqui, ó, não tô me preocupando com muita coisa aqui não. Só uma insinuação. Eu vou pegar um pouco do índigo mais puro para marcar algumas partes do tecido. E quando secar, a gente detalha mais se precisar. E às vezes nem precisa, às vezes você já gosta do jeito que ficou natural, e aí é maravilhoso, né? Porque aí você já fica bem naturalzinho mesmo. Ó, tá bom? Então agora eu vou voltar para mexer aqui no rosto. A gente vai detalhar um pouco da barba agora com um pouco mais de fios, né? Começar a deixar um pouco mais detalhado mesmo. E aí eu vou pegar um pincelzinho mais fino. Pegar o da Ceramic. Começar pela barba, vou pegar um pouquinho de sépia. E aí vou começar a trabalhar. Aqui, ó, como eu quero que ele fique sorrindo, eu vou marcar um pouco mais aqui esse sorriso na parte de cima. Então, não vou deixar isso sumir, não. E vou começar a trabalhar um pouco a textura aqui, ó, mas com o pincel um pouco deitado, tá? Ó, só rabiscando, sem ficar marcando demais. Senão eu posso tirar a beleza, né, que a gente já conseguiu ali. Eu não quero apagar o que eu já tenho, que é essa textura. Eu quero só acrescentar um pouco mais de informação, de textura, mas pouquinho, tá vendo? Aqui eu posso deitar o pincel assim, subir um pouquinho, ó, para conseguir fazer os pelinhos da barba ali em cima. Ó, deitar o pincel um pouco ajuda bastante a você não ficar tão no controle desse processo aqui. Tá vendo? E aí, antes da gente passar para a parte de cima, eu vou colocar já o mesmo pigmento que eu usei no começo, né, para escurecer, vou colocar aqui abaixo da boca um pouco, para já dar um pouco mais de 3D aqui nessa boca, né? E marcar o lábio superior um pouco mais, ó, porque tem uma diferença entre o lábio e a sombra, senão a gente perde essa noção aqui, não fica legal.
Vai secar, vai dar pra ver melhor, porque tá batendo a luz. E fica estranho. Depois, eu acho que ainda vou marcar mais um pouquinho, porque eu gosto de ir devagar. Que pode dar ruim, né? Então, eu vou bem aos pouquinhos aqui. Vou marcar aqui só essa voltinha da boca aqui, ó. Porque eu tô sentindo falta dela. Sabe, esse Vzinho aqui? Isso. E aí, aqui você pode esfumaçar também. Pra já detalhar, tá vendo? Mesmo tom que eu usei lá também, agora eu vou usar aqui nos olhos. Essa parte de dentro aqui, ela é mais escura. Aqui na base também pode pôr, mas a gente não pode perder a diferença do claro ali da pálpebra. Então, você pode escurecer um pouco aqui, ó. Mas deixa o meio entre essas duas partes um pouco mais claro. Aí eu passo, ó, o pincel só com água para tirar o excesso. Junto tudo aqui. Sempre eu tiro o excesso, ó, e dou uma mescladinha. Aqui perto do cabelo eu vou escurecer também. Tá muito claro. Agora que secou ali no nariz, eu vou voltar. Marcar a narina, que agora dá pra marcar direitinho. Marcar aqui a lateral, um pouco mais. Vem esfumo. Aí pode entrar um pouquinho aqui também, não precisa ser contorno certinho. Beleza. E eu vou voltar aqui nos olhos e preencher um pouco mais essa sombra só com o índigo, porque eu quero uma sombra mais escura aqui em cima, ó. E aí os olhos ficaram naquela cor base que a gente colocou primeiro. Beleza? Isso dá um pouco mais de profundidade no olhar. E aí só vem com o pincel limpinho e junta tudo para não ficar marcado demais, tá? E aí eu vou fazer aqui com o sépia os pelinhos da sobrancelha também, mas tenta fazer o mais natural possível. Eu vou tentar deixar ela até mais reta para ela não arquear demais. Aqui, ó, deita um pouco, sabe? Vai aos poucos. Sem preocupar muito com cada pelinho, até porque a gente quer aquela textura que tá ali no fundo também. Então, vá devagar, tá? Ó. Beleza? E tá indo, nosso Jesus. Vou jogar o mesmo tom agora também no pescoço. Vou fazer de novo que o meu acabou. Então, tô misturando um pouquinho do telha com um pouquinho do bege. Eu vou jogar verde aqui. Tô narrando porque não aparece direito aqui, né? Mas é aquela mesma cor, tá? Aí vou jogar aqui, ó, porque eu quero que fique bem escuro. Dá uma sombra bonita aqui embaixo. Um pouquinho do lado de cá também. Eu passo até para poder unir as duas coisas por cima mesmo da barba, para não ficar recortado, tá? Eu passo por cima assim, ó, que aí acaba que você consegue evitar de ficar muito recortado. E eu gosto de deixar o cabelo bem bagunçadão assim mesmo, eu acho que tem tudo a ver, assim, com o Jesus. Ele andava em tudo quanto é lugar, né? Essa coisa mais, essa liberdade, assim, que passa com o cabelo um pouco mais esvoaçante, bagunçadinho. Vou escurecer um pouco mais aqui os olhos, marcando agora a pupila. Eu sempre confundo. Confundo não, né? Esqueço e falo errado. Pupila e íris, né? A íris é essa parte maior do olho, né? E a pupila é a bolinha pequenininha lá dentro. Então, a gente marcou agora, foi a bolinha, que é a pupila. Tá? Então, deixei o olho um pouco mais escuro. Vou alinhar um pouco esse olho do lado de cá, deixando um pouquinho maior aqui, ó.
Tô olhando aqui pela filmagem, tá? Agora ele ficou um pouco melhor. Isso. E a gente já tá quase indo pro final. Vou marcar roupa ainda e cabelo. Agora é uma parte legal, ó, de você perceber. Eu tô pegando só o sépia com um pouquinho de índigo pra escurecer essa parte do cabelo. E te dá profundidade perto da barba. Então, o que eu vou fazer? Nessa parte aqui, ó, eu vou escurecer o cabelo, ó. O cabelo dele tá virando aqui. Então, nessa parte mais baixa aqui do cabelo, eu vou escurecer, porque isso dá profundidade. Fica mais legal, tá? Então, ó. Só acrescentar mesmo e vir puxando o cabelo. Que ele tá na sombra ali, né? Tipo, como se fosse abaixo aqui. Não precisa muito, não. Aqui já pode ser mais claro. Eu vou tirar um pouco. É só o que tá ali atrás mesmo. Você pode entrar um pouquinho assim, ó. Fazer uns risquinhos. Pra não perder a textura da barba, né? Entrar um pouquinho aqui só pra alinhar o formato do rosto. Que eu não quero o rosto dele muito quadrado. Aproveitar e puxar aqui a barba pra ajustar essa parte de baixo. Deixar um pouquinho mais escuro aqui embaixo também. Ó. E aí vem com o pincel agora fazendo algumas mechas, né? Um pouquinho mais escuras, para dar um pouco mais de movimento, né? E lógica para esse cabelo. Então, a mesma cor mesmo, tá? Mas aí com mais calma. Que é o sépia. Com um pouquinho de índigo. Que eu tô fazendo aqui, né? Dando movimento. Aí eu posso pegar esse tom e puxar uns fios assim, né? Ó. Pra criar mais movimento desse cabelo, tá vendo? Lembra sempre de manter mais claro essas bordas ali. Gosto de fazer textura. Fios soltos assim, acho que fica legal. Tá vendo? Olha como que já vai ficando bacana, né? Contornar só um pouquinho essa parte aqui dos olhos. Trazendo um pouquinho pra cá, pra dentro, esse olhar. Mexer nessa pontinha aqui. Eu vou fazer só uma sombra um pouco mais marcada dessa mecha que tá no rosto dele. Eu peguei a mesma cor que eu usei no rosto pra escurecer e vou passar bem rente aqui, ó. Pra criar essa mecha, tá? É a sombra da mecha ali no cabelo. Que também dá pra gente trabalhar um pouquinho mais, ó. Alguns fios também. Olha como é que já tá legal, né? A gente já conseguiu uma expressão muito bacana. E eu vou escurecer só mais um pouquinho aqui em cima, que eu tô sentindo essa necessidade. Que eu acho que essa parte dos olhos é importante, que ela fique mais sombreada, pra dar um pouco mais de personalidade mesmo, e de realismo mesmo pro desenho. Então, eu só vou escurecer um pouquinho mais. Tomando cuidado para não marcar, então eu venho com a água aqui e junto as coisas. E agora eu vou trabalhar aqui a roupa, vou só dar uma contornadinha de leve aqui, que eu quero que marca mais. Pode marcar um pouquinho assim, às vezes de olheira, mas bem pouquinho, ó. Vou tirar até o excesso aqui, só para ficar um pouquinho marcado, né? Porque aqui a gente tá fazendo uma versão dele já adulto, né? E mais ou menos ali em volta dos 33 anos. A gente pode marcar um pouquinho de linha de expressão, até legal, porque fica um pouquinho mais realista, né? Vou marcar aqui, assim. Não muito, tá? Eu tô passando, mas eu vou tirar o excesso. Pra não ficar demais.
né? Tirando e vendo até onde que eu quero. Isso. E agora a roupa. Eu vou só adicionar a mesma cor, só que um pouco mais concentrada. Eu usei o turquesa com um pouquinho de índigo. E eu vou pôr um pouquinho de marrom só para esquentar um pouco esse tom. Eu vou colocar em alguns pontos aqui dentro também, onde a roupa ela fecha, né? Tem sombra, então eu vou colocar um pouquinho. Fui até com pincel fino mesmo, ó, porque aqui eu vou só dar uma puxadinha nisso. Eu posso mesclar. Tirar essa parte aqui. Quero. Eu vou pegar o pincel maior para fazer uma sombra maior aqui. E assim está praticamente pronto. Aí, se você quiser fazer mais algum detalhe, enfim, né? Vai de onde a sua imaginação for. Mas eu acho que já tá bom, assim. Não gosto também de ficar mexendo demais, principalmente nas pinceladas que eu já fiz. Só marcar um pra cá pra ficar mais... esses cantinhos aqui mais escuros. Mas pra mim já tá um busto bem legal. Ó, é isso. Aí você pode, se quiser trabalhar mais barba, mais fios de cabelo, né? Os olhos, aqui nos olhos, se você quiser também, você pode deixar, não só esfumaçar, mas deixar um pouquinho mais marcado aqui, ó, pra dar um pouco de mais profundidade. Eu geralmente faço isso, ó, deixo, aí enquanto tá molhado, eu venho aqui e faço uma linha e deixo ela, tá vendo? Só pra dar um pouco mais de profundidade. Eu gosto de fazer por etapas com vocês, porque vocês conseguem perceber as possibilidades, mesmo depois que a gente já fez, de como, né, alterar em coisas simples, né, a gente consegue alterar de uma forma significativa. O olhar, principalmente, qualquer coisa que a gente coloca já altera bastante. Vou colocar aqui agora que secou mais, marcar mais a narina dele aqui. Aqui a boca ficou certinha, ó. Deixa eu ver se... subir aqui um pouquinho, tá vendo a boca, ó? Bem fininha em cima, aí tem a sombra da boca no dente, o dente clarinho. E aqui a parte da boca. O que eu gosto também de fazer pra finalizar? Eu escureço as laterais um pouco, com a mesma cor da pele, tá? Então, vou pegar aqui, ó, um pouquinho da cor da pele de um lado e do outro. E escureço um pouco as laterais. Deixo o meio mais claro. Isso também dá uma certa profundidade. Eu gosto, mas não em excesso, tá? Vou tirando os excessos. E aí, ajuste final, por exemplo, bigode, né? Se quiser fazer mais marcadinho. Eu gosto sempre de deitar o pincel, que evita de eu ficar muito, fazer aquela coisa marcadinha demais. Eu vou deitando e ajustando. Aqui no meio eu vou deixar mais claro mesmo, né? Que é onde a barba não chega. Só que a barba dele é bem cheia que eu quis fazer. Então, bigode mais cheião mesmo, a barba mais cheia, tá vendo? Acho que fica bem legal. Então é isso, ó. Tá aí Jesus, né? Com comemoração de Páscoa. Que Deus abençoe vocês, né? Nessa Páscoa. Lembrando que Ele é quem nos redimiu dos nossos pecados, né? A Páscoa é um símbolo dele resgatando as nossas vidas do cativeiro, né? E nos trouxe para a verdadeira luz, que é uma vida nele, né? Livre, conseguindo ser livre e dizer não para o pecado. E é isso, uma boa Páscoa para vocês e façam, me marquem lá que eu quero ver, tá bom? Até a próxima aula.